Então, a gente vai falar sobre, a gente vai destravar, né, o significado de honra. Honra, algo tão importante para Deus na Bíblia, né? Deus fala de honra o tempo inteiro, né? E a honra, ela nos ensina muitas coisas. A honra, ela traz uma recompensa, porque a honra é um princípio, né? E todo princípio de Deus, ele vai trazer uma recompensa. Então, se você aprender isso hoje, fica comigo até o final, porque muitas chaves eu vou te dar aqui, né? Eu quero que você escreva aí. Muitas chaves eu vou te dar, e se você aplicar isso na sua vida, são coisas simples, né? Mas você vai olhar assim, você vai mudar. E com certeza a sua vida vai mudar a partir de hoje, tá? Então, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer cada pessoa que está aqui comigo nessa noite, Senhor. Oh Deus, traz, Senhor, cada pessoa para ouvir essa palavra tão importante, Senhor. Tua palavra diz, Senhor, que a honra, Senhor, é um princípio. Tua palavra diz que tu honra aqueles que te honram, Senhor. Portanto, Deus, tu queres falar com o teu povo nessa noite, Deus. Abençoa cada um aqui, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos lá então, sem muita enrolação. Boa noite, Diana, seja bem-vinda. Beijos. Então vamos lá, o que é honra, gente? Vamos trazer o significado da honra, uma palavra que hoje está muito pouco usada, quase ninguém fala sobre isso, dentro de casa, dentro das igrejas, dentro da escola, ninguém sabe mais o que é isso. O que significa a palavra honra? Honra é falada muitas vezes na Bíblia, eu vou dar muitos exemplos aqui. Honra significa, é a palavra kavod na Bíblia, que significa ser pesado, né? Ser glorioso, né? Ser estimado, ser valoroso, tá? Então honra tem o mesmo significado que glória, tá? Vai pegando aí. Então, ó, significa peso, glória, né? Implica em honrar alguém, atribuir grande valor, né? E no Novo Testamento, a mesma palavra é usada como timê, tá? E no grego, né? Em grego significa timê, que significa preço, valor, né? Honrar é, portanto, reconhecer ou valorizar alguém, tá? Então, vai pegando aí. Então, existe uma recompensa quando vivemos esse princípio da honra. Amém? Amém? Quem quer receber dessa recompensa de Deus? Coloque aí uma mãozinha, um joinha aí para mim. Amém? Então, olha só, a primeira coisa que a Bíblia nos ensina, honrar a Deus. Então, como que a gente honra a Deus? Como que a gente honra a Deus? Escreve aí para mim. Bom, Provérbios 3:9, preste atenção, que eu vou te dar uma chave aqui, para você aprender a honrar a Deus. Aprender a honrar a Deus. Isso é muito simples, gente, muita gente não faz. Provérbios 3:9. Honra o Senhor com os seus bens e com a primeira parte dos teus ganhos. Então, como é que a gente honra a Deus? Com a primeira parte, com as nossas primícias, quando a gente entrega ao Senhor aquilo que vem, que está em primeiro lugar, aquilo que é a nossa primeira colheita, aquilo que a gente recebe primeiro, a nossa primeira parte, aquilo que é importante para nós, quando a gente entrega para o Senhor. Amém? Pegou a chave aí e aí a gente está honrando a Deus. Então, honra o Senhor com os teus bens. Amém? São as primícias. E olha aqui, ó, que diz aqui em 1 Samuel 2:30, anota aí esse texto. Diz assim, ó, eu comecei com esse texto. Aos que me honram, eu honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Gente, terrível coisa, fala sério, é ser desprezado por Deus. Eu não queria. Portanto, vamos honrar ao Senhor. Você imagina, ele está falando que aquele que honra ele vai honrar. Mas aquele que despreza o Senhor, que não honra, ele vai desprezar. Agora pensa aqui comigo. A palavra desprezo, ela significa calau. O que significa isso? Calau é ser desprezível, tá? É ser insignificante, é ser frívolo, é tratar com desdém, tratar com desonra. Então, quando nós não honramos a Deus, quando nós desprezamos a Deus,
Ele também nos despreza. Ele também nos trata como insignificantes. Gente, isso é muito forte. Eu, sinceramente, não quero estar nesse lugar. Eu quero ser honrada pelo meu Pai. Amém? Então, olha só, fica aqui comigo que eu vou começar a desmembrar, tá? Os níveis de honra, os lugares, os tipos de pessoa, os níveis de pessoas que nós devemos honrar. Então, eu comecei falando de Deus. Amém? Agora eu vou falar de todos os níveis de pessoa que a Bíblia nos ensina a honrar. Então, aqui eu já falei que a gente deve honrar a Deus. Como é que a gente honra a Deus? Com os nossos bens, né? Com a primeira parte dos nossos bens. Então, isso é uma forma de honrar a Deus. A Bíblia também nos ensina, lá no Decálogo, né, os 10 mandamentos, tem uma outra parte que nos ensina que é honra o teu pai e a tua mãe, para que sejam longos os seus dias sobre a terra. Então, olha só, esse princípio, ele vem atrelado a uma recompensa. Então, Deus está falando assim, olha, quer viver muito? Quer viver vida longa? Então, honra teu pai e tua mãe. Isso é uma promessa. Então, pega essa chave, tá? Quer ter vida longa? Honra o pai e mãe. Ah, mas eu não tive pai. Ah, mas o meu pai não foi um bom pai. Minha mãe não foi uma boa mãe. Olha, aí você vai entrar ali num lugar de liberar perdão, de pedir ao Senhor para aprender a amar o próximo, o seu inimigo, enfim. Mas você vai honrar, porque isso é um princípio, tá? Então, eu já falei aqui 2 chaves. Como é que você vai amar a Deus, honrar a Deus com os seus bens? Honrar o teu pai e tua mãe, para você viver dias longos sobre a terra. Amém? Então, olha só. Agora, algo muito, muito, muito forte, gente. Isso aqui, quando eu entendi, eu fiquei, assim, realmente muito impactada, tá? Porque tem aquela passagem que Jesus, ele vai até o seu Cafarnaum, que era a sua terra natal, onde ele onde ele viveu quando era criança. E ali ele chega e a Bíblia diz que, a Bíblia não fala assim, ó, eles não creram, né? E aí ele não pôde fazer muitos milagres. Olha o que a Bíblia fala, isso é muito, muito forte. Mateus 8, do 5 ao 8, fala assim, ó. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou... Não, esse não, peraí. Errei aqui. Mateus 6, 4. Diz assim, ó. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E aí diz assim, ó, não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Então, olha só, a Bíblia não está falando que eles não creram, não está falando a palavra creram, por isso que eles não puderam, por isso que Jesus não pôde fazer milagre. É claro, se você honra, você crê, você reconhece, né? Então, porque eles não honraram Jesus, eles não creram e eles não puderam receber do milagre. Então, olha a diferença. Não é simplesmente o crer. A Bíblia é muito clara, fala assim, ó, não há profeta sem honra, senão na sua terra. Então, a Bíblia é muito clara que diz que eles não honraram. Então, Jesus, ele vai até a sua terra, né? Olham para ele e falam, aquele ali é o filho do carpinteiro, aquele ali é o filho do José, né? Eles desprezam Jesus, eles não honram Jesus. E eles, não, obviamente, não reconhecem ele como um profeta, não reconhecem que ele é Jesus, que ele é o Messias, e a Bíblia diz que ali ele não pôde fazer muitos milagres, né? Então não fala da fé, ele fala de honra. Então eles não puderam receber muitos milagres. Tem uma outra passagem também, se você tiver alguma dúvida, a gente vai colocando aí que depois eu respondo. Amém? Que fala sobre a honra também. Então aqui eu falei uma situação de pessoas que não receberam a recompensa da honra. Então, olha só, a recompensa da honra, porque elas não honraram. Tá? Então, a honra, ela traz suas recompensas. Né? Lembra que eu falei que quando você honra pai e mãe, você vive
dias longos. Quando o povo ali que não reconheceu Jesus, não honrou Jesus, eles não puderam receber os seus milagres. E aqui eu vou falar a história que está em Mateus 8, de 5 a 8, que é do centurião. Ele era um soldado romano, ele tem um soldado dele que está enfermo, e ele vai até Jesus e ele pede para que Jesus possa curar aquele soldado. E aí Jesus fala assim, Mateus 8, de 5 a 8. Aí no 7 diz assim, Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Aí ele responde, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas mande uma palavra e o meu rapaz será curado. Olha que lindo, gente. Então, olha só, o centurião, ele entendia de honra, ele entendia de autoridade, ele entendia de hierarquia. Então, o que a gente começa a pegar aqui, O reino de Deus, ele não é uma democracia, que todo mundo vai fazer, a maioria concorda, e aí vai ser feito o que a maioria quer. O reino de Deus, ele é uma hierarquia, O mundo espiritual, ele é uma hierarquia. Ele tem as autoridades espirituais. E esse homem, esse centurião, ele entendia disso, de autoridade. Tanto que ele fala assim, eu não sou digno disso, ele fala assim, no Mateus 8, 9, ele fala assim, pois também sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. E eu digo a estes, vai e ele vai. Eu digo a outro, vem e ele vem. E ao meu servo, faz isso, ele faz. Então o que ele está dizendo assim, olha, eu sou homem de autoridade. Eu tenho soldados que estão abaixo de mim. E quando eu dou uma ordem, eles obedecem. Então ele reconhece, ele honra a autoridade de Jesus, E ele fala assim, dá apenas uma palavra. Se você falar uma palavra, Então ele entendeu, ele pegou que o meu criado vai ser curado. Então, gente, olha a fé desse homem, gente. Tremendo, maravilhoso. Só que olha só, preste atenção. Isso aqui, a gente está falando de um soldado romano, um homem pagão, um homem que não cria no Deus ali do povo de Israel. A crença dele era totalmente diferente. E aí Jesus, ele fala assim, depois ele fala que, ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse-lhe aos que seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Então Jesus, ele elogia a fé do centurião, E ali o soldado dele é curado apenas pela palavra de Jesus, porque ele creu. Maravilhoso isso, gente, maravilhoso. Então olha o entendimento desse homem. Então ele recebeu a recompensa dele de cura do seu soldado, porque ele reconheceu, porque ele honrou Jesus, Ele honrou Jesus e por isso ele teve a sua recompensa da honra que ele teve para Jesus. Amém? Tá me acompanhando aí? Tudo bem? Boa noite, Adriana. Boa noite. Então vamos lá. Aqui eu já falei de honrar os pais. A Bíblia também nos ensina a honrar as autoridades, Está em Romanos 13, 1. Para que a gente esteja, todos devem se sujeitar às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus e as autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Eu não vou entrar nesse assunto aqui no profundo, porque eu tenho outros pontos aqui importantes para falar, mas também é um ponto, que a gente tem que entender que a Bíblia nos ensina a honrar as autoridades, porque a gente entende que existe as hierarquias, Então a gente está sujeito a essas autoridades que foram estabelecidas por Deus. Amém? Então, o próximo, Quinto ponto aqui que eu vou falar, Honrar o próximo. Gente, isso aqui é muito importante e as pessoas às vezes têm muita dificuldade com isso. As pessoas têm muita facilidade, às vezes, para honrar aqueles que estão acima. Honrar não, Puxar saco, puxa saco daquelas pessoas que estão acima delas, Mas honrar, às vezes, aquelas que estão ali no mesmo nível, aí já é difícil, não é verdade? Escreve aí pra mim, o que você acha? Então, olha só, a Bíblia nos ensina a honrar o nosso próximo. Então, diz assim, Romanos 12, 10.
Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês próprios. Gente, isso aqui é forte, né? É forte demais. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês próprios. Gente, isso aqui tá escasso no mundo de hoje. A gente faz de tudo, mas a gente primeiro é o meu, depois é o outro. A gente vive um tempo muito egoísta, né? E a Bíblia lá em Colossenses já diz que no fim dos tempos seria assim mesmo, que o homem seria amante de si mesmo, que o homem iria só olhar para o seu próprio umbigo, iria ser egoísta, né? Iria querer fazer sua própria vontade. Mas a gente precisa entender que nós, como filhos de Deus, como servos, a gente precisa matar a nossa carne todos os dias. A gente precisa entrar nesse lugar, né? Porque para a gente agradar o nosso Pai, a gente precisa amar o nosso próximo. E muitas vezes, para a gente amar o nosso próximo, a gente vai precisar desagradar a nossa própria vontade. A gente vai precisar dizer não para nós mesmos, para a gente poder dar lugar para o outro. É difícil, eu sei que é, mas a Bíblia nos ensina a fazer isso. Tá? E aqui o apóstolo Paulo está falando, prefira dar honra aos outros mais do que a vocês próprios. Então, isso aqui é um ensinamento de Deus. Tá? Quando a gente honra o próximo, quando a gente dá esse valor ao próximo, lembra que honra é dar valor, né? É estimar. Então, quando a gente faz isso, a gente demonstra o quê? O amor de Cristo em ação, né? E Deus, ele nos ensina a fazer isso. Eu sei que é difícil, mas a gente precisa entrar nesse lugar, pedir, Senhor, me ajuda. Eu não consigo, a minha carne não quer, a minha carne não tá nem aí pro próximo, o próximo é feriu, o próximo é chato, o próximo fala mal de todo mundo, é muito difícil, eu não quero, mas eu preciso te obedecer, me ensina a te obedecer. Né? Então a gente faz isso não pelo próximo, mas pelo nosso Pai, que pede para que a gente faça isso. Amém? E um outro nível de pessoas que o Senhor nos ensina a honrar são os líderes espirituais. Hebreus 13:17, anota aí. Fala assim, ó: obedeçam aos seus líderes e submetam-se às autoridades deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Gente, olha aqui. Vem cá comigo. Olha o que a Bíblia está falando. Que os líderes espirituais, eles vão ter que prestar contas de vocês. Né? Então, os líderes, né, os nossos líderes, aqueles que eu lidero, a gente vai um dia chegar diante de Deus e vai ter que prestar conta das vidas que Deus colocou nas nossas mãos. Então, a palavra está nos ensinando que a gente tem que honrar, né? A gente tem que obedecer, né? Mas eu não estou falando aqui, por favor, tá, gente? Dos abusos que a gente vê, não, tá? Isso é um outro assunto, tá? Abuso pastoral não é disso que eu estou falando, tá? Mas eu estou falando de gente séria, tá? Gente digna de honra, tá? Mas a Bíblia está falando para que o trabalho do nosso líder não seja um peso, para que ele possa ter alegria. Gente, não sei se vocês já viram quantidade de líderes espirituais que estão em depressão, porque às vezes é muita ingratidão. É muita ingratidão. Eu já vi muitos pastores passando muita situação difícil, porque eles doam a sua vida, eles doam o seu tempo, eles doam muitas coisas, eles, às vezes, muitas vezes, eles abrem mão do seu trabalho, das suas profissões. Abrem mesmo, gente. E as pessoas só sabem falar mal, só sabem virar as costas, vai para outro lugar, porque lá não tem isso, lá não tem aquilo. Então é muito complicado. E aqui, falando de líder espiritual,
eu lembrei de um exemplo de Ana, mãe de Samuel, e do sacerdote Eli. Então, olha só, sacerdote Eli, ele tinha 2 filhos, que Deus já não se agradava dos filhos e já não se agradava de Eli, porque Eli não corrigia os filhos. Né? Os filhos de Eli, eles dormiam com mulheres, eles pegavam o melhor das ofertas, aquilo que era da parte de Deus, eles ficavam para eles. Então, eles faziam muitas coisas assim que já desagradava a Deus. E o Eli, o pai deles, não repreendia eles, e Deus não se agradava daquilo. Né? E aí Deus está procurando um sacerdote, né, para que possa entrar no lugar de Eli. Até que aparece uma mulher querendo filho, que é Ana, né? E aí Deus olha para ela e fala assim: tu quer um filho? Então tá bom, vou te dar um filho, você vai me dar um sacerdote para esse tempo. E foi assim que foi feito. Então Ana vai até o sacerdote Eli, ela vai entregar a sua oferta, né? Ela vai ali com choro, né? Ela clama por um filho, porque ela não conseguia ter filho, né? Ela tinha lá uma concorrente que era Penina, que vivia zombando dela. E Ana, ela vai ali, chora, o sacerdote acha até que ela está bêbada, né? E ela fala: não, meu senhor, eu não estou bêbada, né? Eu só estou aflita da minha alma. E aí o sacerdote fala assim para ela: vai, minha filha, né? E o Senhor, né, te conceda o que você pediu. Então, olha só, presta atenção aqui. Fica ligada aqui na chave que vai sair agora. Então, Ana, ela vai até um sacerdote. Aquele sacerdote estava todo desconcertado. Aquele sacerdote já não agradava mais a Deus, estava todo desalinhado. Deus já estava procurando já alguém para entrar naquele lugar. Ele já sabia que os filhos do Eli não iriam suceder Eli, porque Deus já não se agradava. E Ana, mesmo assim, honra aquele sacerdote. Ela honra. Ela tem um posicionamento de honra perante ele. E a partir daquele momento que ela honra ele, né, a bênção de Ana é liberada através daquele sacerdote. Mesmo aquele sacerdote, né, que não agradava mais a Deus, a bênção dela foi liberada através do sacerdote Eli. Né? Então, como disse aqui, né, obedeçam-lhe, porque para que os trabalhos deles sejam felizes, né, não sejam um peso. Né? Então, submetam-se às autoridades dos líderes espirituais, porque eles vão prestar contas, né, da sua vida. A gente lembra também do rei Davi. Né? O rei Davi, ele já era ungido, Saul já não agradava mais a Deus. Deus entregou Saul diversas vezes na mão de Davi. Acho que por 3 vezes ele podia ter matado Saul, mas Davi falou assim: ó, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Davi não tocou. Ele entendeu sobre a autoridade que tinha sobre ele. Que era um ungido que estava acima dele, ele não tocou. Né? E por isso Deus fez Davi um rei grandiosíssimo, né? Porque Deus entendia o coração, enxergava o coração, a pureza do coração de Davi e chamou do homem segundo o coração de Deus. Isso é muito forte, gente, muito forte. Então, quando é que fala de honrar os líderes espirituais, é para que você entenda que, apesar de que ninguém é perfeito, né, todos temos falhas, mas os líderes vão prestar contas. Né? Então, é importante que você entenda isso. Né? É importante que você entenda que você precisa honrar os líderes espirituais, aqueles que o Senhor colocou sobre a sua vida para cuidar da sua vida. Né? Honrar, gente, honrar. É dar valor, é estimar. Né? É aquilo que eu já falei lá. Né? É dar valor. 7º ponto, tá? Sobre honra. É honrar a si mesmo. Tá? Então, esse é o 7º ponto. 1 Coríntios 6, né, a partir de 19, diz assim: acaso não sabem? Presta atenção aqui. Isso aqui é forte, hein? Isso aqui é forte. Presta atenção.
Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, honrem a Deus com o corpo de vocês. Gente, presta atenção, isso aqui é fortíssimo. Eu vou ler de novo, presta atenção. Está falando do nosso corpo, ó. O que você come? O que você dorme? Como é que você está fazendo com sua mente, pensamento essa noite? Olha, eu aqui, ó, passei agitadíssima, pensamento super acelerado, isso causa estresse, tensão muscular, come mal, um monte de açúcar, né? Isso você não está cuidando do corpo, que é a habitação do Espírito Santo de Deus. Preste atenção nisso. Olha aqui, eu vou repetir, eu vou ler, anota aí, pega a tua Bíblia agora, pega a Bíblia, pega aquele marca-texto, tá? E marca isso. Você precisa entender isso. Lembra que existe uma recompensa por trás da honra. A honra, ela libera recompensas, libera coisas sobre a sua vida. Então, quando você honra, né? Quando você cumpre esse princípio, Deus vai liberar coisas sobre a sua vida. Então, olha aqui, ó. Acaso não... 1 Coríntios 6, a partir do verso 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Então, você não é de você mesmo. Você não é de você mesmo. O seu corpo é templo, é casa, é morada do Espírito Santo de Deus. Pegou? Você não é de você mesmo. O seu corpo é morada, é casa, é propriedade do Espírito Santo, do Espírito do Santo Deus. É templo, é propriedade de Deus. Você não pode tratar de qualquer jeito. Tá comendo mal? Tá fazendo um monte de besteira? Tomando um bando de remédio errado? Para, porque você vai prestar conta com Deus. Tá? E depois não reclama. Depois não reclama das doenças. Então vamos lá. Vocês foram comprados por alto preço. Então olha só, Deus ele deu o filho dele por um alto preço. É inestimável o valor que você foi comprado pelo sangue do Filho de Deus. Não existe preço nisso. Não existe valor nisso. Você foi comprado pelo sangue de Cristo. Deus ele deu o filho dele. Você daria seu filho por alguém? Com certeza não. Eu não daria meu filho por ninguém. Por ninguém. Então, Deus ele deu o filho dele para a sua vida. Então, ele te comprou. Então, você não pode tratar seu corpo de qualquer jeito. E aí ele fala aqui, portanto, honrem a Deus com o corpo de vocês. Forte, né? Muito forte. Isso significa cuidar do corpo, cuidar, ó, da mente. Hoje a gente teve um podcast, uma gravação, e foi com um treinador de mente de atletas, e ele deu tantas chaves legais. Foi muito legal. Fica ligado nesse episódio. Foi muito bom, porque ele falou muito sobre esse controle da mente, de não deixar a mente, ó, pensando o que ela quer, vindo qualquer pensamento. O inimigo joga uma setinha e você pega e fica achando naquilo. Em vez de meditar na palavra, não. Você fica, ó, ruminando aqueles pensamentos de medo, de desencorajamento, achando que é aquilo que você não é. Pega a palavra e vai, ó, renovar a sua mente com a palavra. Mas não, você pega o que o inimigo joga e acredita. Ou alguém falou de você e acredita. Né? Isso não é cuidar de você. Então você precisa, né, cuidar da sua mente. Você precisa cuidar do seu corpo. Então, quando a gente não cuida do nosso corpo, quando a gente não cuida da nossa mente, acaba que a gente não está honrando, a gente não está dando valor àquilo que é de Deus, né? Que Deus nos confiou. Então, a gente não está vivendo de acordo com o propósito de Deus. Amém? Então, olha só.
Tem mais uma chave aqui, poderosa. Poderosa, anota aí. Anota aí que essa aqui você não pode perder. Essa aqui vai te levar, você vai pegar tesouro lá no céu. Anota aí agora. Aproveita e compartilha, que essa tem, ó, tesouro é galardão aqui, hein? Vamos lá. Anota aí. Mateus 10, 40. Pega a Bíblia, abre agora e já compartilha, que isso aqui, ó, é tesouro eterno, gente. Não é tesouro aqui na terra, não. É lá no céu, para a eternidade. Pegou? Pegou? Então vamos lá. Jesus está falando. Primeiro, ele fala assim, ó, quem vos recebe, a mim me recebe. A quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então vamos lá. Vou voltar aqui, ó. Quem vos recebe, quem vos recebe, a mim me recebe. E a quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, quem recebe você, recebe Jesus, que recebe Deus. Pega aí, presta atenção. Quem te recebe, recebe Jesus, que recebe Deus. Então, a pessoa que recebe você na casa dela, está recebendo Jesus, está recebendo Deus. Que visita, hein? Que visita, hein? Glória a Deus, maravilha. 41, presta atenção. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá galardão de profeta. Galardão, você sabe que é a recompensa lá da eternidade, né? Do céu. Então, presta atenção. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá galardão de profeta. Então, quando vem um profeta na sua vida, você entende que ele é uma autoridade espiritual. Você honra ele como um profeta, você vai receber um galardão, tá falando de recompensa da eternidade, você vai receber um galardão como se você fosse um profeta, lá no céu. Maravilhoso isso, né? Pegou? Pegou? Autoridade espiritual, profeta. Quando você recebe um profeta na sua vida, honra ele no caráter de profeta na sua vida, você recebe o galardão de profeta lá na eternidade. É isso mesmo. É isso mesmo. Depois, quem recebe um justo no caráter de justo, receberá galardão de justo. O que é o justo, gente? É um filho de Deus. Então, quando você recebe uma pessoa que é justo, que é o quê? Uma pessoa que está, ó, no teu nível aqui, ó, que é o teu par espiritual aqui, ó, mesmo nível espiritual que você recebe ele, né? Você recebe, você reconhece, você honra ele como um filho de Deus, você vai receber galardão de justo. Recompensa na eternidade, de justo. Olha aí, ó, tô falando aqui, ó, presta atenção que eu já vou decifrar esse mistério aqui. Terceiro, quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser os meus discípulos, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Eita, que lindo! Olha aqui, ó, 3 níveis espirituais aqui, ó, de autoridades, de hierarquias. O profeta está acima de você, o justo, ó, está no mesmo nível, e os pequeninos, as pessoas que estão abaixo de você. Os 3 níveis de pessoas, quando você honra, quando você valoriza, você recebe a recompensa no céu, na eternidade. Mesmo que você dê um copo de água, mesmo que você ajude uma pessoa, Deus, ele vai te recompensar. Não é a pessoa, é Deus. Mas a sua autoridade, a sua recompensa, ela está na eternidade. Gente, a gente tem que ter mente eterna, porque isso aqui passa. Isso aqui passa. A gente tem que ter mentalidade das coisas que a gente ainda vai advir na nossa vida. Então, Jesus ele está ensinando de 3 níveis de pessoas que a gente tem que honrar. As que estão acima de nós, as autoridades, as que estão no mesmo nível que nós e as que estão abaixo de nós. Os 3 níveis a gente recebe recompensa.
Então não é só honrar aqueles que estão acima, puxar saco. Não é isso. Honrar é dar valor, gente. É dar valor, é saber reconhecer aquela pessoa, reconhecer o Deus na vida daquela pessoa. É se tiver que ajudar, ajudar aquela pessoa. O que tiver que fazer, fazer pela vida da pessoa. Não é puxar saco, não, é bem diferente. Se tiver que ajudar, dar um copo d'água, ajudar, dar comida, dar uma roupa, aquelas pessoas que estão abaixo, que trabalham com você. Tem pessoas que estão abaixo, trabalham na própria casa, não ajuda, não dá nada, dá um prato de comida. Eu já vi muita história assim. Não dá um prato de comida. A pessoa vai lá, trabalha, investe tempo, vai trabalhar, vai servir, na igreja mesmo. Quantos assim? Tá lá o voluntário servindo a vida inteira, não tem um reconhecimento, não dão uma oferta. Não, a gente tem que honrar, principalmente aqueles que estão ali junto conosco, servindo, nos ajudando. Aquelas pessoas que estão caminhando conosco, nos ajudando, a gente precisa honrar essas pessoas. Não pode passar desapercebido, achando que faz mais que obrigação. Deus não se agrada disso, não se agrada mesmo. Amém? Então, para finalizar, para concluir, para terminar, a gente falou o que é a honra, tá? Que é você valorizar, é você estimar, é o peso de glória, né? É você dar valor. A gente falou que quando a gente honra, né, Deus nos honra. Quando a gente despreza, Deus nos despreza. E terrível coisa seria nós sermos desprezados por Deus. A gente falou sobre a recompensa, né? Que toda honra traz uma recompensa. Quando você honra pai e mãe, você vai ter dias longos. Né? A gente falou sobre honrar autoridades governamentais, honrar autoridades espirituais. A gente falou de 3 níveis, né, de pessoas que a gente deve orar. As que estão acima, as que estão junto e as que estão abaixo. Pega aqui, tudo isso é Deus que te recompensa. É a palavra de Deus que está dizendo. Você tem recompensa. Ele prometeu aqui, você vai receber galardão de profeta, você vai receber galardão de justo. Ele está falando que de modo algum, se tu der de beber um copo de água, você não vai ficar sem receber sua recompensa. Então é Deus que vai te recompensar. Não fica esperando nada de ninguém, não. É Ele que faz. É Ele que vê. Às vezes você faz para alguém, fica esperando de alguém, mas não é esse alguém que vai te dar recompensa. Deus vai usar outra pessoa, outra vida, para poder fazer aquilo que você precisa. Amém? Então, vamos orar. Pega essa palavra, guarda no teu coração. Começa a aplicar a honra. Eu sei que a honra, ela tá fora de moda, né? A gente pode dizer assim, né? É uma palavra e uma atitude que, infelizmente, ela está fora da moda. Aqui na Terra, não no céu. Né? Não no céu, não para o nosso Pai Celestial. Então, vai meditar nisso hoje. Né? Leva no teu coração. Fala, Senhor, me ensina a honrar, me ensina a enxergar como eu posso honrar aquelas pessoas que caminham comigo, que estão ao meu lado, como eu posso ajudar a honrar, como eu posso ser bênção na vida das pessoas. Eu quero essa recompensa. Me ajuda, Pai. Fala assim para Deus, me ajuda, Senhor. Eu quero pegar essa recompensa eterna sobre a minha vida, sobre a minha casa. Amém? Então pega isso no teu coração, vai até o Senhor, fala, Senhor, eu preciso aprender a viver esses princípios. Esse princípio que vai destravar a sua vida em muitas áreas, que vai te trazer recompensa. E todas elas têm recompensa. Eu li aqui para você, né? Então, olha só. Semana que vem, eu vou estar aqui também. E eu tenho um assunto maravilhoso. É outro destravar de Deus. Gente, o assunto da semana que vem, eu tô aqui, ansiosa para falar. Ansiosa. Eu vou falar sobre... Também é destravar de chaves, tá? Sobre dimensões de prosperidade. Como você pode destravar a sua vida através das ofertas. As ofertas. O que a Bíblia fala de oferta? Como você alcança as dimensões espirituais de prosperidade na sua vida. Amém? Então eu vou orar por você agora. Não deixe de estar aqui semana que vem. Compartilha essa live, eu vou deixar ela aqui salva também. Compartilha porque eu tenho certeza que esse conteúdo pode
tocar, transformar vidas. E se você ensinar a seus filhos, né, a honrar, né, ele vê você honrando, eles vão te honrar, e isso é bênção na sua vida, na sua casa, sobre a sua geração, em nome de Jesus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo todos aqueles que estiveram aqui, Pai, que essa palavra, Senhor, ela venha cair em solo fértil, Senhor, que o inimigo não venha roubar. Em nome de Jesus, guarda cada um aqui, Senhor, guarda a casa, Senhor, livra do mal, Senhor, e que a tua palavra, Senhor, seja vida, Senhor, seja vida em cada pessoa aqui, Senhor, que eles possam ser luz aonde quer que eles vão, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E que semana que vem eles estejam aqui também para receber mais daquilo que o Senhor tem a derramar sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus, amém. Povo lindo, muito obrigado por estar aqui comigo até agora. Deus abençoe, até semana que vem. Deixa seus comentários e compartilha. Um beijo grande.